Então, essa daqui é a resolução da questão 7 do teste de nivelamento, que tem como assunto fatoração. Para resolver essa questão, eu vou colocar aqui algumas fórmulas principais que a gente vai utilizar, que são basicamente a questão dos produtos notáveis, né? Então, aqui a gente tem os dois primeiros, o trinômio quadrado perfeito, né? E no terceiro a gente tem a subtração dos dois quadrados, né? Nesse caso aqui, o que a gente vai ter que entender? Que fatoração é quando a gente quer simplificar uma expressão matemática como um produto de dois fatores. Então, você pode observar aqui, na primeira fórmula aqui, né? Se eu tenho essa expressão matemática aqui um pouco maior, né? Eu vou transformar ela num produto de dois fatores, que seria, por exemplo, aqui A mais B vezes A mais B. No segundo caso, o que muda é só esse sinal negativo aqui, que vai se transformar nesse sinal negativo aqui. E por último, aqui eu tenho uma subtração de dois números que estão elevados ao quadrado e vai ser uma multiplicação de dois fatores também, só que com o sinal trocado, né? Positivo e negativo. Então, entendendo essas regrinhas aqui, a gente consegue resolver todas as alternativas da questão 7. Começando aqui pela A. Só de olhar, a gente já consegue associar essa expressão com a primeira expressão aqui, que é a primeira regrinha. Então, a gente já sabe que provavelmente isso daqui da A vai se transformar nessa primeira regra aqui. Então, agora, como é que a gente vai, como você pode observar, eu até coloquei aqui, né? Como é que a gente vai transformar isso? A gente vai ter que ver a associação de cada valor, né? De cada número ou expressão que tiver aqui, associado com a regra. Parece também confuso, mas é bem simples na verdade. Então, o que a gente vai fazer? Observando o primeiro termo, ó, x², e aqui eu tenho a ao quadrado. Então, o a ao quadrado é a mesma coisa que o x ao quadrado, então o a é igual a x. Segundo termo, a gente vai ter o b ao quadrado. Aqui eu coloquei por último, começando pelo último, que é um pouco mais simples, porque o primeiro é ao quadrado, o último é ao quadrado, fica um pouco mais simples do que o 2ab, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o b ao quadrado, que é igual a 9, e achamos que o b é igual a 3. Então, analisando pela primeira regrinha aqui, a gente já teria o a e o b, sendo o a igual a x e o b igual a 3, para resultar nessa expressão aqui. Como é que eu vou confirmar isso? Justamente pelo do meio, que vai ser 2ab igual a 6x, aqui ó, 2ab igual a 6x, e a gente vai substituir os valores que a gente encontrou em A e B e vai ver aqui que a gente achou 6x, que é justamente o que estava aqui no meio. Então, o que eu comprovei aqui? Que realmente essa expressão aqui é um trinômio quadrado perfeito, que se encaixa nessa regrinha 1, portanto, a fatoração dela vai ser baseada nessa daqui, que é a mais b ao quadrado. Então, a gente vai transformar aqui em a mais b ao quadrado, que vai dar x mais 3 ao quadrado. Então, a gente pegou o valor que a gente achou e colocou aqui. Se não tivesse dado, vamos supor que eu tivesse feito esse 2ab e desse um valor diferente disso daqui. Ou seja, aqui era para dar 6x para poder ser igual ao 6x aqui da alternativa. Se não tivesse dado, ok, não ia ser um trinômio quadrado perfeito, não ia dar para colocar nessa regrinha aqui, e a gente não conseguiria fatorar com essa regra, né? Então, vamos pro próximo. O b é o x² menos 16, que vai se encaixar nessa regrinha aqui, na 3, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que vai gerar essa fatoração. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar a mesma associação, só que dessa vez com a regra 3, e a gente vai fazer a ao quadrado tem que ser igual a x², a igual a x, e o b ao quadrado tem que ser igual a 16, b igual a 4. Então, a fatoração disso aqui vai ficar igual na regra 3, a mais b vezes a menos b, que vai dar x mais 4 vezes x menos 4. Então, pode perceber que a ideia é a mesma, é bem simples, é só questão de você olhar, saber as regrinhas, né? Olhar para a regrinha e
conseguir associar com aquilo que você tem para resolver. Então aqui, como a questão pede para fatorar o máximo possível as expressões, nós vamos tentar pegar uma regrinha que já existe, né, e fatorar as expressões aqui. Partindo aqui para C. Aqui a gente pode ver que a C ela não se encaixa exatamente em nenhuma das regras. Ela não é exatamente. Tanto que a gente tem aqui um x vezes y ao quadrado e depois x vezes y. E depois o x, né? Aqui nas regrinhas você pode ver que não tem nenhum que tenha dois termos aqui juntos, né? A gente sempre tem ou A sozinho ou B sozinho. E aqui no meio que a gente tem o AB. Aqui não, a gente tem os dois termos, tanto aqui, né? Quanto aqui. Então, como é que a gente faz isso daqui? Aqui a gente pode usar a regrinha de colocar em evidência. Então, o que a gente vai fazer? O que é colocar em evidência? É você pegar um termo que está presente nos três outros termos aqui, né? Nas três partes da expressão. E colocar ele multiplicando a expressão, uma expressão menor, né? Que vai resultar na principal. Então, vamos com calma, não é tão confuso assim. Aqui, por exemplo, só de olhar eu consigo ver que eu tenho x, x e x. Ou seja, o x ele aparece em todos os termos. Então eu posso colocar o x aqui em evidência, multiplicando todos os termos restantes, que seria o que sobrou sem o x, né? Só que como aqui eu também tenho 6, por que eu tenho 6? 36 é 6 vezes 6 e 54 é 6 vezes 9. Então eu também tenho 6 multiplicando todos os termos. Então aqui eu coloquei 6 vezes x multiplicando o que restou da expressão. Analisando essa expressão aqui que eu coloquei em evidência, né? Na verdade, sem analisar o 6x, né? Apenas analisando essa que restou. Aí assim a gente consegue ver que dá para fazer uma associação disso aqui com a primeira regrinha, ó. Porque a gente tem o primeiro ao quadrado, 2ab e depois o segundo ao quadrado. Esse 2ab, como a gente fez aqui na primeira, a gente vai ter que esperar achar esse e esse para depois achar o 2ab. Então vamos começar aqui. A ao quadrado é igual a y ao quadrado, a igual a y, que é para transformar isso daqui nessa primeira regrinha aqui. B ao quadrado, nesse caso aqui, ó, b ao quadrado é igual a 9, então b é igual a 3. E agora indo para o meio, 2ab é igual a 6y, né? Então eu tenho que 2 vezes 3 vezes o y, que é o que eu achei aqui, é igual a 6y. Ou seja, confirmamos que isso daqui é um trinômio quadrado perfeito e pode ser fatorado dessa forma aqui, com a mais b ao quadrado. Como o a é y e o b é 3, vai ser y mais 3 ao quadrado. Então, isso daqui, só essa expressão aqui, vai ser transformada em a mais b ao quadrado, que vai ser o y mais 3 ao quadrado. E aqui a gente só vai acrescentar o 6x que a gente não tinha analisado antes aqui. Então, o que a gente fez nessa última? Só para ficar bem claro. A gente separou. Primeiro analisou esse y ao quadrado mais 6y mais 9. Analisamos aqui e vimos que ele é um trinômio quadrado perfeito, que se encaixa na regra 1. E depois a gente multiplicou pelo 6x como estava aqui no início. E ficamos, então, com a forma fatorada, que é 6x vezes y